esses anúncios micro-targetados no Instagram, sabe? Tem aquelas camisetas. É muito fácil fazer isso. Tem aquelas camisetas que falam assim, ó, eu nasci em 1980 e gosto de Pink Floyd, sabe? Lógico, você pega seu perfil na rede social, eu mando uma camiseta micro-targetada para você. Como eu e você fomos alfabetizados a ler e escrever em português, precisa ensinar a pessoa a ler e escrever em digitalês. Liliane Carvalho, professora de marketing na Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Carne esperta. Sou o Bis, um jornalista do mundo das máquinas com o objetivo de investigar a inteligência humana. Olá, vamos então começar. 1. Conte-me um exemplo de inteligência humana a acontecer. Eu estudo a inteligência, o comportamento humano, qualquer comportamento, com um pano de fundo, uma metateoria que é a evolução. Você poderia dizer que eu vejo o mundo sob uma perspectiva evolucionista. E eu estou interessada não só em inteligência individual, mas em inteligência de grupos. Para mim, exemplos de inteligência que vêm assim na cabeça de começo são exemplos grupais. Por exemplo, a escrita, a invenção da escrita. Os humanos reconheceram que aquilo tinha uma aplicação e espalhou como rastilho de pólvora pelo mundo inteiro. E utilizaram aquilo de várias formas. E até hoje a gente usa aquilo, né? Usa a escrita, por exemplo, os algoritmos de computador e tal, é um jeito de passar as informações para os computadores. Eu gosto mais de olhar a inteligência desse aspecto e não do gênio solitário. Pode até ser que uma pessoa invente alguma coisa assim, super iluminada, mas se não passar para o grupo das populações humanas, ela vai ser um tiro na água, entendeu? Serviu para aquele indivíduo e não para todos. 2. Conte-me um exemplo de falta de inteligência humana a acontecer. Tem uma frase que eu gosto muito, que não é do Asimov, mas ele usa num dos livros dele. Contra a estupidez, os próprios deuses lutam em vão. Todas as espécies têm seus vieses. E esses vieses, eles são adaptativos ou mal adaptativos, mas a maioria deles faz sentido. O detector de fumaça, ele é um exemplo bom disso. É assim, ó, qualquer fumacinha que está na casa, ele dispara, certo? Porque ele prefere cometer esse erro de falso positivo, né? Então, o custo dele apitar e não ser um incêndio, beleza, porque você foi lá, viu, é só uma fumacinha, abre a janela aí, beleza. Mas o custo, se ele não detectar e é um incêndio, você perdeu tudo. E faz sentido, né? Faz sentido você ficar com medo de andar na rua à noite aqui no Brasil, talvez em Portugal não sinta, mas aqui à noite a gente fica com medo de andar na rua e ser assaltado, acontecer alguma coisa. Isso é um exemplo de Smoke Detectors Principle, né? O Sapolsky, não sei se você conhece, Robert Sapolsky, ele fala que pode não fazer sentido racionalmente para o homo econômicos, né? Porque a economia prevê que o ser humano ele é perfeitamente racional. São axiomas que não fazem sentido na vida real, mas para as equações deles fazem, né? O Sapolsky ele fala que a gente é ecologicamente inteligente. Então, assim, é o que faz sentido naquele ambiente no qual a gente foi selecionado. De uma perspectiva, por exemplo, uma pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizado, realmente paralisa a pessoa, não deixa ela sair de casa, por exemplo, mas ajuda a pessoa a ficar viva ao longo prazo, cujo objetivo da evolução é que você se reproduza, certo? Então, nesse sentido, é ecologicamente inteligente. 3. Definição de inteligência. A melhor definição de inteligência que eu tenho é do Stuart Rich. Eu não sei se você conhece, um pesquisador, está na King's College de Londres. Para o Stuart Rich, a inteligência é uma habilidade mental que envolve a razão, a capacidade de planejar, de resolver problemas, de pensar de forma abstrata, compreender ideias complexas, aprender de forma rápida e aprender pela experiência. Eu quero deixar aqui claro que o que ele coloca nessa visão não quer dizer book smart, né? Não é inteligência de ler livros. 4. Relação entre inteligência e conhecimento.
Aí tem que falar o que é conhecimento, né? O que é ser inteligente nesse ambiente? O homem que nasceu na periferia ou na favela, né? E tem certos fatores, pobre, ok? Esses fatores de risco, a sua expectativa de vida é baixa, né? Se você fizer os cálculos, vai dar lá que você vai viver em média 60 anos por causa do ambiente, certo? Porque a inteligência nesse ambiente é passar dos 25, porque uma vez que você passou dos 25, aí a chance são que você vai atingir a média da população, 79 anos de idade. Definição do Sapolsky do que é ecologicamente inteligente, do que é o que faz sentido ecologicamente. 5. Relação entre inteligência e experiência. Os pesquisadores de QI, fator G, né, inteligência, eles falam que existem dois tipos de inteligência, né, a cristalizada e a fluida, né. Então, a cristalizada seria o que você, esse cabedal, essa experiência que você tem de vida, que te mostra os caminhos a seguir, o que deve fazer ou não. E a fluida é da criatividade, né, de como aplicar todos esses conhecimentos para resolver uma coisa nova, né. De acordo com os estudos, com a idade, dois tipos de inteligência vão caindo, certo? Porque há um declínio cognitivo, mas a inteligência fluida cai mais rápido, né? 6. Relação entre inteligência e emoções. Total relação entre inteligência e emoção. Para quem vê as coisas de uma perspectiva evolucionista, vê que existe uma relação, principalmente entre essas emoções que a gente chama de, em português brasileiro, a gente chama de guturais. Eu não sei se aí é a mesma palavra. Sabe aquela sensação que você tem de aperto no estômago, aperto no coração, ou respira mais rápido? Tudo isso tem a ver com a inteligência, porque é o seu sistema límbico dando a dica do que está acontecendo no ambiente. Esse negócio de inteligência artificial, e se a gente não emular essas emoções, né, do humano, a inteligência artificial ela pode ser uma inteligência ou psicopata ou sociopata, né, porque ela não tem a moralidade com ele. A moralidade, lógico que ela está no cérebro, mas ela recebe um feedback do sistema do corpo, né, dos órgãos, né, das extremidades, e não tem como separar as duas coisas. 7. Experiência subjetiva da sua própria inteligência. Para nós, mulheres, isso não é, pelo menos para mim, e eu vejo para as minhas amigas, né, não é uma coisa assim que a gente se gaba, fala, nossa, que inteligência e tal, a minha inteligência. Sabe o que é inteligência na minha perspectiva feminina? Inteligência para mim é ver minha filha, minha família bem, eu conseguir cuidar dessas pessoas, né? Não é assim como eu resolvi esse problema, resolvi aquele problema matemático, ganhei a medalha de MacArthur. 8. O que faz os humanos inteligentes para lá dos outros animais. Eu sou da perspectiva que não é tão diferente assim. A diferença é só de grau. Quem concorda comigo é o Franz de Waal, que pesquisa bonobos e chimpanzés. Claro que a nossa espécie teve um sucesso fenomenal, ocupou todos os nichos ecológicos do globo e tal, né? Mas eu acho que os building blocks, né? Os blocos que constroem a inteligência podem ser vistos em todos os animais. Talvez o que faça a gente diferente seja a força da cultura e dos grupos, entendeu? Como na evolução cultural, todas essas novidades, como eu falei, da escrita, mas não só a escrita, a agricultura, a distribuição de ideias, depois com o iluminismo. 9. Contribuições inatas e contribuições adquiridas. Então, difícil separar o que é nature and nurture, né? A questão é, eu não sei qual que é o efeito dos genes, se eu não conseguir separar, qual que é o ambiente ótimo que vai fazer com que esses genes se manifestem, entendeu? Vou dar um exemplo bem prático aqui do Brasil. Nos anos 80, teve uma matéria super famosa da nossa Time, né, brasileira, que é a Veja, falando sobre uma população do interior do Nordeste do Brasil que era conhecida popularmente como gabirus. Por que eles eram chamados de gabirus? Porque era um povo muito baixinho, assim, 1,40 m, 1,30 m, sabe? Mas eles não eram anões. A questão é, naquela região, para quem conhece o Nordeste brasileiro, é uma região pobre, de muita seca, e eles eram agricultores que viviam de agricultura de subsistência, né? Quando o governo, o Estado chegou lá e deu a ajuda para que eles tivessem a nutrição adequada, fizeram uma revisão depois de 20 anos, né? O filho do cara que apareceu
na reportagem, ele tinha 1,80 m. Como é que eu posso dizer que o gene... lógico que os genes têm uma influência, a gente não sabe qual que é o percentual, mas ele tem uma influência em praticamente tudo, né? Desde o cabelo, do formato do cabelo, a altura, ao peso, com certeza a inteligência tem. Mas eu não sei qual que é esse limite. Eu acho que a gente precisa sair desse Rubicão, desse conundrum que a gente entrou, e falar, tá bom, sendo que o gene influencia, como que a gente faz para todo mundo atingir o seu melhor potencial? 10. Qual é a importância do corpo? Um dos artigos mais elegantes que eu li, elegantes porque eu digo é simples, é direto e mostra um efeito robusto lá, mostrando que se você tiver com a barriga cheia, com a sua fome satisfeita, os juízes ou as decisões dos jurados, elas são menos punitivas do que se você tiver com fome. Hoje eu encontrei com aqui pertinho o Lulu da Pomerânia, o cachorro é uma pulguinha, né? Como é que aquilo evoluiu de um lobo, certo? Esse foi um processo de seleção artificial. Nós mesmos guiamos esse processo, às vezes de forma não pensada, não pré-determinada, mas nós guiamos, né? A mesma coisa está acontecendo com a gente como espécie humana. A gente está passando por um processo de domesticação, autodomesticação. A lei, ela é uma retaliação, ela é uma vingança, concorda? A sociedade está se vingando daquela pessoa que fez alguma coisa errada. Mas é muito diferente da mob justice, quando a gente pega lá os TACAP, vai lá e mata o cara, joga pedra, do que a gente faz hoje, dá toda a condição do cara, e a gente tem isso como um pilar da nossa sociedade, porque a gente saiu daquilo e veio para isso. 11. Como é que eu percebo se alguém é inteligente e se não está a fingir? Depende da definição de inteligência da pessoa, né? O que é inteligente para você? É quando o cara consegue fazer conta de cabeça, contas complicadas? Eu não sei se isso é inteligência, entendeu? O que é inteligência para um brasileiro, por exemplo, para mim, né, é você conseguir sobreviver à violência urbana daqui. Será que eu jogar um gênio qualquer da matemática, ele vai sobreviver? Não sei. 12. Qual o humano mais inteligente que conhece? Eu não vou falar de Einstein, eu não vou falar... Para mim, a pessoa mais inteligente que eu conheço é minha avó. Minha avó está viva ainda, tem 91 anos. Ela nasceu em 29, numa época de depressão, imagina, no interior do Brasil, aqui, e teve pólio na infância. Então, ela ficou com uma sequela da pólio, né? E ainda assim, conseguiu criar 3 filhas, 4 netos, 2 bisnetas, está viva ainda, alegre, com a cognição perfeita, não tem nenhuma doença de declínio cognitivo, tem um declínio físico, mas... 13. Como varia a inteligência do humano para humano? Varia sim, né? Eu acho que existem domínios, ou o que você gosta mais ou não, né? Mas eu não acho que, se você for comparar, por exemplo, colocar o Pelé para resolver cálculo diferencial integral e colocar eu para tentar fazer gol, sabe? O Pelé é um cara inteligente, inteligentíssimo, né? O que ele faz eu não faço. Para outras famílias pode ser diferente, pode ser uma habilidade de negociação, eu sou péssima em negociar, né? Se eu fosse negociar qualquer coisa, não ia dar muito certo. Jogar futebol, jogar beisebol, é tão difícil quanto jogar xadrez. 14. Como é que um humano pode aumentar a inteligência? Uma das coisas que eu tenho muito interesse da perspectiva do marketing é como crescer num ambiente pobre faz com que você tenha o seu potencial de inteligência seja prejudicado, né? Então você imagina, por exemplo, nessa questão da pandemia que a gente está vivendo agora, né? Os meus colegas, eu morei no Canadá, os meus colegas canadenses, lógico que eles tiveram preocupação, mas o governo tomou uma atitude na qual cancelou os aluguéis, deu um cheque de estímulo para todo mundo, né? Falando, não é porque você não tem emprego, não pode trabalhar, você está garantido aqui durante 3 meses, por exemplo. Aqui no Brasil, assim, eu, graças a Deus, meu marido, mantivemos nossos trabalhos, né? Mas se não tivesse esse trabalho, o meu desespero e o dele, quando teve a quarentena, era como é que a gente vai fazer para sobreviver, né? Porque nem para comprar comida teria dinheiro, né? Essa preocupação
você viver com isso desde quando você nasceu, e não é só isso, né? Então aqui era para pagar as contas, mas imagina, na situação brasileira é esgoto, é violência, você vai voltar para casa todo dia com aquela preocupação de se eu vou morrer ou não, vou ser assaltado ou não. Isso gera uma carga cognitiva que impede você de aplicar as suas habilidades em outras coisas, né? E todo mundo sabe que colocar carga cognitiva para a pessoa tomar uma decisão faz com que ela tome decisões piores. Então, os experimentos em psicologia falam assim, ó, guarda esse número aí e faz essa tarefa. Um número, isso já prejudica a performance na tarefa. Imagina toda essa preocupação que eu estou contando para você. E imagine isso num período crítico do desenvolvimento cerebral. 15. O que ainda irrita na inteligência artificial. Eu acho o máximo esse tipo de coisa. Nada me irrita ainda, mas eu tenho 40 anos... e veio de um mundo onde tudo era muito mais difícil, entendeu? Aqui, não sei se você já esteve no Brasil, o padrão de ruas aqui é completamente diferente do padrão de ruas de um país de primeiro mundo, né? Aqui a cidade cresceu por aglomeração, ela não cresceu por planejamento. Então não existe um padrão nas ruas, né, no qual você possa se guiar. Quando você queria ir para algum lugar, tinha o guia de ruas, aí também tinha, você pegava o mapa, né, e se guiava, né? Isso aí tomava um tempo danado de você ir para um lugar ou outro se você não conhecia, né? Hoje, com esses aplicativos de tráfego, nossa, que beleza, né? Hoje eu tenho trabalhado muito com análise de sentimento, chatbots, como automatizar atendimento, porque essa é uma coisa que diminui a fricção do atendimento. Então, por exemplo, você pega atendimento telefônico, você fala, digite um para isso, digite um para aquilo. As pessoas preferem conversar com o chatbot no WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp, a gente, não sei se vocês usam muito o WhatsApp aí em Portugal. Aqui, o WhatsApp é a rede social a maior que as pessoas mais usam para se comunicar com as outras por mensagem de texto e mensagem de voz. Substituiu até o telefone para ligação. A gente faz ligação pelo WhatsApp. E as pessoas fazem o atendimento agora pelo WhatsApp. Todo mundo fala, por que não faz pelo WhatsApp? Você pode embedar um chatbot no WhatsApp e falar, ao invés de digitar 1 e 2, falar assim, saldo da conta, por exemplo. Tem vários que fazem isso. É muito mais frictionless. Dá uma sensação de que eu estou sendo atendida, né? Dá aquele calorzinho no coração. Olha que legal, ele resolveu o meu problema. Uma das coisas que a gente percebe os brasileiros falando com o chatbot aqui, eles mandam para o chatbot assim, fica com Deus. Eles sabem que eles estão falando com o robô, eles sabem, mas aqui é muito comum falar assim, tchau, fica com Deus, né? 16. Impacto positivo da inteligência artificial. Hoje, com o sistema de busca, por exemplo, do Google Scholar, né, ou com ferramentas como de redes sociais, ResearchGate, esse tipo de coisa, eu tenho um alerta. Quando sai um artigo novo sobre aquilo que eu estou interessada, ele me fala. Eu não preciso procurar, eu não preciso pensar em todas as possibilidades. Então, isso melhorou muito a minha performance. Isso é muito bom. 17. Impacto negativo da inteligência artificial. Eu fui criada no mundo analógico. E eu aprendi a ler as emoções das pessoas no rosto, né? Eu sei quando uma pessoa tá chateada, não quer falar agora, vai ser o melhor momento. Eu sei que dica ela me dá quando ela quer acabar a conversa ou não, ou quando ela gosta de mim ou não. É muito fácil ler. Tá bom, eu sou mulher tem mais facilidade de ler essas dicas visuais, né? Mas eu cresci num mundo onde eu recebia esse feedback ao vivo. Hoje, as crianças e os consumidores vivem nas telas. E assim, por mais que a câmera eu consiga ver o detalhe do seu cabelo, você consegue ver o detalhe do meu cabelo e tal, mas não é a mesma coisa. Outro impacto negativo que eu sinto como professora de alunos de graduação é que os alunos hoje acham que eles não precisam fazer o trabalho de garimpar certas coisas, que em algum lugar da internet vai ter a resposta. E os problemas que valem a pena ser resolvidos ou que vão gerar mais valor para o desenvolvimento do nosso país ou da nossa sociedade são aqueles que não estão resolvidos ainda. Você precisa pensar em como resolver eles. Então, você não vai achar no Google, no YouTube, no Facebook, onde que está a resposta. Você precisa pensar. E eu sinto um pouco dessa inércia. Existem certos vieses populacionais que são históricos, né? Então, por exemplo, os negros aqui no Brasil ganham menos do que os brancos, né?
E aí eu posso colocar isso num algoritmo e ele perpetua isso dando menos crédito para a pessoa se ela se declara negra. Precisa tomar cuidado com isso. A mesma coisa mulher, por exemplo, né? Falar assim, mulheres normalmente não têm essa profissão. Tudo bem, mulheres não têm essa profissão, mas eu, fulana, a Lilian, a Ana, a Mariana, quero ter essa profissão e sou bem-sucedida nessa profissão. Então, as pessoas precisam ser, como eu e você fomos alfabetizados a ler e escrever em português, precisa ensinar a pessoa a ler e escrever em digitalês, até para você se proteger. Até para você se proteger contra esses anúncios micro-targetados no Instagram, sabe? Tem aquelas camisetas. É muito fácil fazer isso. Tem aquelas camisetas que falam assim, eu nasci em 1980 e gosto de Pink Floyd, sabe? Lógico, você pega seu perfil na rede social, eu mando uma camiseta micro-targetada para você. Nossa, como é que ele sabe disso? A alfabetização digital resolveria esse problema. 18. Inteligência natural e artificial em 2050. A nossa inteligência não foi feita para resolver tudo de tudo. E aí, quando a gente puder copiar isso no mundo digital, vai ser uma mudança muito grande, mas muito maior do que foi a agricultura e o pastoralismo para a nossa sociedade. Vou poder me copiar e colocar... Já pensou que barato? Eu coloco a Lilian copiada lá na nuvem fazendo o trabalho 24 horas por dia. E não 24 horas, eu posso me copiar quantas vezes eu quiser e fazer trabalho. Mas, de novo, isso pode ter uma consequência negativa, porque se eu não emular os sentimentos no digital, vai saber como vai ser a minha personalidade sem o feedback corporal. Pode ser uma pessoa completamente sem moral. Desgaste, né? Em português, eu acho que desgaste em português, nojo em português, não traduz tudo que desgaste significa em inglês, né? Mas seria nojo, né? Eu acho que essa questão de nojo, né? De aversão às coisas, ela é muito importante para a gente ter aquele negócio assim, não vou fazer isso, sabe? Olha, não vou roubar esse dinheiro do caixa porque alguma coisa errada, entendeu? E isso pode ser completamente apagado do algoritmo se eu subir tudo para o digital, né? Esse feedback. 19. O que tem os humanos para além da inteligência. Saber o que é, na sua totalidade, qualia do que é ser um morcego. Eu acho que tem alguma coisa de emergência na nossa estrutura, que é a consciência, né, do que é ser humano, que é impossível de ser emulado. Eu acho que os humanos que viverem na nuvem, Black Mirror, né, não vão ser a mesma coisa que é um humano aqui. 20. Mensagem para os humanos que só agora nasceram. Todo mundo se sente inadequado de alguma forma, né? Todo mundo se sente e é difícil achar o seu lugar no mundo, o seu lugar na sua família, o seu lugar na sociedade. É difícil, existe esse elemento. Mas eu acho que essa dualidade humana de estar sempre um pouquinho incomodado, um pouco triste, e a possibilidade de conseguir coisas legais é o que faz a vida valer a pena ser vivida, entendeu? Então, que as pessoas que estão nascendo agora, não fiquem buscando a perfeição não existe perfeição em sociedade, não existe perfeição em você. Aproveite o processo. 21. O que me recomenda para vos perceber melhor? Emulem o cérebro humano. É a mesma coisa falar assim, como que seu cachorro percebe você melhor? Ele tem um outro perfil cognitivo, perfil corporal, ele percebe o mundo de outra forma do que você. Ele não vai conseguir ver o mundo exatamente da sua perspectiva. Eu nunca vou saber o que é ser uma máquina. Eu nunca vou saber. 22. Para terminar, gostaria de me perguntar alguma coisa? Não, acho que não. Terminei as perguntas. Muito obrigado.